E aí, pessoal, tudo bem? Pronto para mais um bate-papo legal aqui no escritório Ventrice Advocacia? Bem, se você está chegando agora, por favor, dá uma olhadinha nos nossos outros vídeos, né? Lá nós temos uma apresentação nossa, onde nós destacamos que nós primamos, né, na verdade, pelo atendimento online, tá? Bem como também estamos esclarecendo aí com relação ao intuito dos vídeos e dos informativos jurídicos que nós temos divulgados nas redes sociais, assim como esse, tá? No mais, deixa já o seu like, se inscreve no canal e bora lá então pro tema, tá bom? Enfim, pessoal, a questão aqui hoje é polêmica? Não. Nós não entramos na polêmica, nós não damos nota para A ou B do assunto aí da polêmica, tá? Nossa ideia é só entender a questão legal, né? Que estão tratando lá, que estão comentando com relação a isso e você poder ter mais informação que possa aí te ajudar a até entender melhor do que estão falando muitas vezes aí naquele assunto polêmico, certo? Então a questão é que recentemente aí, questão de 1 a 2 semanas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora aí também já se anunciando como pré-candidato para as eleições desse ano de 2022, começou a apontar o dedo para um fato que está acontecendo lá na Espanha. Poxa, doutor, mas é uma questão que está acontecendo na Espanha, por que pode ser polêmica aqui? A questão é a seguinte, lá na Espanha, eles estão promovendo agora uma revogação de uma reforma trabalhista que teve lá, né? E essa reforma trabalhista que teve lá serviu, né, como inspiração, por assim dizer, ou até a similaridade de muitos itens, para que se fosse gerado a reforma trabalhista no Brasil, tá bom? Então, assim, aí quando ele fala isso, na verdade, né, chama a atenção se de fato não deveria acontecer a revogação da nossa reforma trabalhista também, certo? Bem como lá, o que eles estão falando, né? Lá na Espanha, já em processo de revogação, eles já estão dizendo que é o seguinte, que houve muito abuso por parte dos empresários na utilização de contratos de intermitentes, né, contratos temporários, contrato de terceirização, certo? E por consequência também faltou aí mais acordos coletivos, né? Enfim, né? Então, o que acontece? Vamos pegar um desses temas aí, que no caso seria a terceirização. E por que seria a terceirização? Porque até recentemente uma das internautas assistindo um dos nossos vídeos pediu para que nós falássemos, né, sobre a terceirização, tá? E vamos aqui comentar sobre ele, né, como que ele está sendo tratado hoje, a questão da terceirização no Brasil, certo? E como que era antes, e também entender o conceito de terceirização, para que vai servir com certeza aí para os empregadores, empresários, né, e para os empregados estarem observando essa situação, tá certo? Então, vamos primeiro também, aproveitando aqui, falar sobre como que se inicia o vínculo trabalhista e qual que é a regra do vínculo trabalhista, para que vocês possam entender melhor as implicâncias aí com relação à situação da terceirização, tá certo? A questão é a seguinte, então, por regra, né, na nossa CLT, né, que vem aí desde a época do Getúlio Vargas, que trouxe para nós, se inspirando aí na Itália de Mussolini, né, não sei se vocês sabem, né, mas eu acredito que muitos de vocês saibam, são inteligentes, é que o Getúlio Vargas, na verdade, ele acabou copiando muito do que tinha na Itália na época, né, e trazendo para nós aí na nossa também CLT atual aí, né, que é atual, mas na verdade antiga, né, e já sofrendo agora as reformas de 2017, tá certo? Então, vamos lá então, vamos parar de falar de história e vamos falar da questão da terceirização propriamente dita, né? Então, o que acontece? A regra era o quê? Então, um contrato bilateral, certo? Onde se observava, para se caracterizar esse contrato, 5 requisitos. Quais seriam? A pessoalidade, então esse contrato entre as partes deve ser feito principalmente pelo empregado, né? Aquela pessoa específica que foi contratada para aquilo, para desenvolver aquela atividade, né? Então, quando você tem a pessoalidade, já é um dos requisitos, certo? Não é uma coisa aleatória, né? Hoje vem Zezinho, amanhã vem Guguinho, e depois Luizinho. Não é o caso. Aquele contrato é feito por uma determinada pessoa, então é um contrato pessoal ali, exercido por uma pessoa física, inclusive, para, normalmente, com uma pessoa jurídica, por exemplo, ou aí uma sociedade, e assim por diante, tá bom? Mas a pessoa que exerce o empregado é uma pessoa física que desenvolve essa atividade, tá bom? Bom, por consequência, nós temos também a questão da onerosidade, né? Então, o pré-acordo ali tem que ser entre as partes estabelecido mediante a pagamento, certo? Se não for assim, se for uma questão que já tinha sido tratada
por exemplo, como trabalho voluntário, sem pagamento, enfim, não se pode estar aí pensando numa relação trabalhista, certo? Bom, por outra questão também a não eventualidade. O que isso quer dizer? Que o trabalho tem que ser habitual, certo? Você tem que ter esse propósito e tem que ser exigido que você esteja ali constantemente, mesmo que seja determinado por tempo determinado, como trabalho temporário e tudo mais, e também pode até ser que não seja todos os dias, mas você tem que ter aquela habitualidade, determinação de horário, enfim, para se caracterizar isso, e isso é a questão da não eventualidade, tá bom? A outra questão está ligada à alteridade, ou seja, a pessoa que é um empregado, ele não tem responsabilidade com o risco do negócio, certo? Então, isso também é um ponto a ser verificado, porque o empregado, né, ele não responde se a empresa estiver indo mal com os seus negócios, enfim, perante terceiros que venham eventualmente a cobrar dela. O empregado ele não tem nenhuma obrigação com isso, então ele não responde pelo risco da empresa, tá bom? A outra questão, e de suma relevância para o que nós vamos falar depois, que é a questão da terceirização, é a questão da subordinação. Então, é mais uns requisitos para vincular, para se caracterizar o vínculo trabalhista, e que é muito importante você observar isso quando você vai para dentro do contrato, né, para a relação, melhor dizendo, de terceirização. Por quê? Porque a subordinação ela é exercida habitualmente entre duas pessoas, né? Então, assim, a empresa que te contratou é que você é subordinado a ela, certo? E, por consequência, você responde para ela, pelas diretrizes dela, e as determinações de como vai ser desenvolvido o trabalho é perante aquela empresa. Então, você é subordinado a ela, né? Você faz os trabalhos conforme ela lhe solicita, certo? Então, é por quem solicita, é a quem você é subordinado, tá bom? Então, agora vamos entender o conceito de terceirização, né, que, na verdade, ele não é a regra, ele é uma exceção, né, dentro do ordenamento jurídico aí com relação à questão trabalhista, tá? Por quê? Por que ela é exceção? Porque já envolve, né, diferentemente do que previa inicialmente a CLT, envolve três partes, né, na relação aí, sendo que a primeira parte é o empregado, a segunda é o intermediador, que contrata a mão de obra do empregado, explora ela, junto a um terceiro que é o tomador, na verdade, certo? Então, assim, a terceira parte ali, na verdade, o tomador contrata um intermediário, né, que vai trazer aquela mão de obra específica para aquela atividade que vai ser desenvolvida. Então, isso não era previsto inicialmente, torna a falar na CLT, então isso é caracterizado como uma exceção. Tanto que, dentro desse perfil, para se caracterizar, então, de fato, a terceirização, tem que haver dois contratos. O primeiro contrato de trabalho mesmo entre o empregado e o empregador, que no caso é o intermediador, né, quem vai explorar a sua mão de obra. E, por conseguinte, um segundo contrato civil, não de trabalho, entre a empresa tomadora de serviço e a empresa que está intermediando a mão de obra, né? Então, isso tudo é uma exceção, né, na verdade, do que era previsto na CLT, certo? E por que eu falei da subordinação? Veja só, mesmo assim, e isso é importante, hein? Você que está contratando serviço, está já definido essa relação com vocês, tá? O que seria? A subordinação é direta pelo intermediador com o empregado e não com o tomador de serviço, certo? Se começar a haver a subordinação diretamente para o tomador de serviço, então isso vai acabar descaracterizando essa relação de terceirização. Então é muito importante que vocês prestem atenção nisso. Isso já era antes da reforma e também depois da reforma, com certeza tem que se observar essa situação, tá bem? Bom, no mais, vamos então entender o que mudou, né, mais especificamente. Vou colocar dois pontos que ficaram mais firmes depois da reforma, tá bom? Então não vou entrar tanto no mérito histórico da questão e vamos diretamente a essa situação. Bom, depois da reforma, o que está caracterizado é o seguinte: havia uma briga muito grande se podia ser utilizada a terceirização para atividade fim e não só para atividade meio, porque a legislação vinha permitindo, na verdade, e não só a legislação, mas como também os entendimentos jurisprudenciais, que poderia ser utilizada a terceirização com exceção, na verdade, para atividade meio. E o que é atividade meio e o que é atividade fim? Vamos pegar um exemplo aí, então, uma indústria que produz um veículo, que na maioria das vezes era muito discutido isso com essas empresas, né? E essa empresa, na verdade, então ela produz o quê? Veículo, né? Então, essa é a atividade fim dela, certo?
E só que ela é cercada de outros serviços necessários para o seu bom desenvolvimento, como, por exemplo, o serviço de limpeza, né, o serviço de portaria. Inclusive, foram aí os primeiros serviços que foram sendo autorizados a ser terceirizados, mesmo antes da reforma, tá? Mas esses serviços, eles eram compreendidos como atividade meio e não fim. Por quê? Porque a pessoa que está limpando, ela não é ela que está fabricando o veículo, muito embora ela tenha sua importância ali no processo, mas não é ela que fabrica diretamente o veículo, né? E nem o cara que está ali na portaria, fazendo aquele serviço de segurança e assim por diante, tá bom? Então tinha-se essa discussão, e agora, com a reforma, na verdade, ficou consolidado que pode também ser aplicado para atividade MEI. Então hoje, tanto atividade MEI como atividade fim podem sim ser terceirizadas e podem estar dentro dessa relação. Mas é importante, como eu disse, lembrar que assim mesmo existe regras, né, para serem tomadas, existe responsabilidades ainda, tanto do tomador de serviço quanto do intermediador, tá? E isso tudo, se não for observado, até vai aí também alterar uma das coisas que está mais determinada agora. O que está determinado também com relação às responsabilidades? Bom, a responsabilidade do tomador de serviço, ela é subsidiária e não solidária. Doutor, o que é responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária? Bom, responsabilidade solidária é quando duas ou mais partes, na verdade, devem responder junto, no mesmo momento, por uma determinada obrigação. Tá? Então, suponhamos que se você não agir dentro do que a regra estabelece, né, como exemplo, se não estiver havendo a subordinação direta pelo intermediador, né, essa subordinação estiver ocorrendo direta, na verdade, com o tomador de serviço, pode acontecer a responsabilidade subsidiária, a responsabilidade solidária. Agora, suponhamos que, no caso, segue-se a regra correta, enfim, tudo mais. A regra hoje é que a responsabilidade do tomador é subsidiária. O que isso quer dizer? Como eu falei, se ele não observar algumas questões, dentre elas, né, nessa situação, uma das maiores relevâncias é a empresa que eu contratei, ela tinha capacidade financeira, por exemplo, para estar, por exemplo, contratando 100 pessoas para vir trabalhar dentro da minha empresa? Se ele não observou isso, ele vai responder subsidiariamente. O que isso quer dizer? Primeiro, a empresa vai responder, a intermediadora, por aquelas obrigações trabalhistas, junto lá do empregado. Se não se encontrar patrimônio ou ela não resolver a situação, muito provavelmente o juiz vai determinar, então, que o tomador responda, né? Se ele não comprovar, como, né, no caso, que ele agiu de uma forma correta, né? Se ele verificou, se ele foi diligente ali na contratação daquele prestador, ele vai responder sim, tá? Mas não solidariamente, subsidiariamente. Isso quer dizer, então, que ele não inicia respondendo diretamente por aquela obrigação, tá bom? Então, assim, isso são diferenças entre a responsabilidade solidária e subsidiária. Questões, então, também que ficaram mais determinadas aí depois, mais explícitas, né? Mais corretamente desenhada dentro do plano da reforma trabalhista, certo? E a outra questão que impactava, e que também é muito discutida, é com relação ao piso salarial. Então, agora, como o piso salarial vai seguir aquele fim da empresa, na verdade, né? E não mais da empresa tomadora de serviço propriamente dito também, tá certo? Então, isso também vai aí havendo aí uma certa divisão de águas, vamos dizer assim, com relação à questão dos pisos salariais, tá bem? Bom, eu espero aí que eu tenha esclarecido para vocês o que é uma terceirização, na verdade, qual é o conceito, né? Os pontos principais aí, macros, da mudança dessa reforma que teve com relação à terceirização. Obviamente, a questão reforma trabalhista é muito mais ampla, né? Foi muito mais ampla aí com relação a pontos que vinham sendo debatidos já durante décadas, talvez, aí, que vinha sido pedido pelos empresários, né? E aí você pode entender um pouquinho mais do que é o reflexo aí dessa polêmica que estão trazendo. Não sou aqui para dar nota se é bom ou ruim, você que pensa aí, que está nos vendo, qual que é a situação com base nesse pequeno ponto que nós trouxemos, que seria a terceirização, tá bom? Por fim, então, pessoal, deixa aí para nós o like, mantém o seu like aí para nós, mantenha-se inscrito e vamos esperar que vocês nos acompanhem nos próximos vídeos. E no mais, um grande abraço a todos e agradeço aí pelas visualizações, tá bom? Até mais, tchau, tchau.